valorize o que Deus te faz gerar. Lucas 1, verso 5 diz: quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus. Olha que sério isso, não é aos olhos de qualquer pessoa não, aos olhos de Deus. E obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos já estavam bem velhos. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus. Estava fazendo o que, gente? Servindo diante de Deus. Olha só, onde que ele estava servindo? No templo. Não é cada um onde quer, do jeito que quer? Não. Pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Não é bagunçado. Foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então o anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar do incenso. E olha que incrível, ele vai servir, o anjo aparece. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos de quem? Do Senhor. Nunca tomará vinho nem outra bebida forte. Será cheio de quem? Do Espírito Santo, antes mesmo de nascer. Desde a concepção, João Batista seria cheio de quem? Do Espírito Santo. Portanto, provocar um aborto, naquele caso, seria tentar contra o próprio Deus. Desde a concepção, já há um espírito, e cada espírito é único. Desde a concepção, o corpo ainda não está pronto, mas o espírito está. Tirar a vida é matar um espírito que Deus criou para um propósito, para uma geração. E ainda mais, um espírito, o qual o Espírito Santo tem uma obra a realizar, alguém que foi criado por Deus para propósitos específicos. Por isso nós como igreja não podemos jamais compactuar e ser coniventes ou concordar com o aborto. Jamais. Desde a concepção, já é um escolhido de Deus. Desde a concepção, Deus já tem um propósito. Agora, interessante, que o maior desejo da vida de Zacarias, vem quando ele diz sim, para uma necessidade, dentro do templo. Não vem quando ele está querendo do jeito dele, vem quando ele está servindo do jeito de Deus. Deus tem o sim e o não. Jesus disse: seja o vosso falar sim, sim, não, não. Deus já começa a dar instruções. Olha, ele vai ser cheio do Espírito Santo. Olha, ele vai fazer obras maravilhosas. Mas presta atenção, que ele nunca pode beber vinho, nem outra bebida forte. Eu vejo pessoas que dizem: não, pastor, não tem nada demais, o que não pode é embriagar, o pecado é embriagar. Ok, verdade. A Bíblia diz para não se embriagar. Mas eu gosto do texto de João Batista, que diz que ele vai ser grande diante de Deus e nunca vai beber nem vinho nem bebida forte. Então eu prefiro ir na linha de quem quer ser grande aos olhos de Deus, quem quer ser uma bênção aos olhos de Deus, e diz vinho e bebida forte, eu posso renunciar, eu posso dizer não, por amor ao Senhor Jesus. Porque inventaram um evangelho que não precisa renunciar a nada, só vai ganhar o céu. E aí, eu me converti agora, vou para o céu, mas e o que mudou? Não mudou nada, vem para a minha igreja, não precisa mudar nada.
Eles te aceitam como você é verdade. A gente precisa aceitar qualquer um aqui que chegar do jeito que é. Mas todos recebemos quem que eu disse? Qualquer um, do jeito que chegar. Mas quantos agora? Todos vão ouvir a mesma palavra. O que está 10, 20, 30 anos dentro da igreja, e o que está chegando pela primeira vez vão receber a mesma palavra. Sem acepção de pessoa, sem nenhum preconceito, a mesma palavra. E ela vai produzindo na vida de cada um, à medida que cada um vai se abrindo para ela. O problema é que às vezes nós como igreja, nós amamos o sim de Deus, mas não gostamos dos nãos de Deus. Nós não gostamos dos limites de Deus. Gente, isso é tão sério que até o cinema já entendeu quando fizeram o filme lá, o Todo-Poderoso. Entenderam que se Deus disser sim para tudo, vira um caos o mundo. E tem crente que não entendeu. Hollywood entendeu. O que tem crente de tempo de igreja que não entendeu, que Deus também vai dizer não, Deus também vai dizer espera, Deus também vai reprovar. Mas a gente diz sim para todo mundo, diz não para Deus, porque Deus tem que entender nossa desculpa, nossa justificativa. Não posso, não gosto, não é meu jeito. Ai, porque toma meu tempo, ai, porque eu tenho minha vida, ai, porque eu tenho meu dinheiro, porque eu tenho minha família, porque eu tenho isso, aquilo. E você acha que Deus chamou gente que não tem família, que não tem tempo, que não trabalha, que... Ei! Jesus disse sobre amá-lo, acima de tudo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. Primeiro eu me relaciono verticalmente, eu com Deus, eu digo sim para Deus, e dizendo sim para Deus, eu sou moldado por Deus, para saber a hora de dizer sim e não, em qualquer outra relação da minha vida. Mas quando eu falho no meu sim para Deus, eu começo a dizer não quando deveria dizer sim nas minhas relações horizontais e comigo mesmo, e começo a dizer sim quando devia dizer não. É assim que muita gente está perdendo a família, pensando que está ganhando, fazendo tudo do jeito que todo mundo quer. No mês passado, o Paulo deu testemunho aí maravilhoso sobre o mês passado, e eu lembro que a pastora Angélica falou assim para mim, no dia em que a gente entregou aquela ficha. Quem lembra da ficha? Diga amém. Foi benção ou não foi? Quanto você pagou para fazer uma ficha daquela? Quanto pagou? Nada. Escrevemos, preparei, imprimimos e você fez lá. Sentou com a família, orou, foi alinhando. E sentamos eu, pastora Angélica e o Rogerinho. Rogerinho, nós gostamos de saber uma coisa. Você acha que é um fardo o fato de você ter crescido? Porque o Rogerinho quase que literalmente nasceu na igreja. Não. Filho, você acha que em algum momento a igreja roubou sua infância, tirou algo de você, e pelo fato da gente estar servindo e tal? Às vezes um dia a gente estava indo para um churrasco, recebe uma ligação no meio do caminho, e a gente vai socorrer uma família, porque uma pessoa tinha provocado suicídio. E nós viramos o carro, estava indo para o churrasco, carne, domingo, acabou com o tamanho, estou feliz, saindo para ir almoçar. E de repente uma ligação e a gente vira o trajeto com o Rogerinho e Israel no carro e vai para lá e a pessoa ainda está ali. O Rogerinho viu a cena de longe, mas viu, chorou. E a gente foi ali e estava o SAMU e tal, até a hora que realmente não tem o que fazer e tal. O Marcelão foi lá buscar o Rogerinho e Israel, ligamos, falou, vem aqui buscar porque nós vamos ficar com a família. Não cancelou o churrasco, cancelou o almoço, cancelou tudo. Até a hora do culto da noite, passamos o dia com a família, de delegacia, ML, a tudo que você pensar, até a hora de vir para o culto à noite. Foi passar em casa, não deu tempo nem de tomar banho, lavar o rosto, escovar os dentes, não tinha almoçado, não tinha nada, e viemos para o culto. Porque era uma necessidade. Não dava para dizer assim, espera, talvez semana que vem, outro dia. Quando Deus te chama para dizer sim, onde alguém precisa só da sua presença, só de um abraço, de uma oração. Eu e você somos cristãos. Porque, gente, eu vou ser muito sincero, e eu sei que eu perco, aos olhos naturais eu perco, mas estou ganhando no céu. Tem muita coisa para mim no céu, eu tenho certeza disso. Salvos todos seremos, todos que somos Jesus, claro. Mas a Bíblia diz que há galardões. Eu abro mão, entre aspas, vamos usar um termo aqui só para você entender, de bombar a igreja aqui na terra, e só pregar sobre o sucesso, a vitória e o vai dar tudo certo. E continuo pregando sobre confronto. Irmãos, vou falar a verdade, hoje eu passei a tarde meio triste, de coração, meio triste. Por quê? Porque a mensagem da manhã foi uma mensagem tão profunda, e o povo da manhã aplaude, grita, dá glória, e a igreja ficou mais calada que vocês ficam.
Eu falei, meu Deus do céu, será que eu estou errando a mão? Eu não estou. E eu passei o dia reflexivo com Deus. Mas agora eu estou aqui e eu dobro o meu joelho toda vez antes de pregar e digo, Senhor, eu não quero falar de mim. E aí vem a convicção de novo, que eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Que eu estou entregando a palavra que eu tenho que entregar, mesmo que desagrade alguém. Porque talvez você pense que é fácil para mim, não é. A palavra que às vezes lhe confronta, já me confrontou primeiro. Eu fui o primeiro, antes de falar, ela já está aqui, ela veio. E aí eu tenho que digeri-la e compartilhar. O que eu não posso é ser negligente. Uma coisa que eu não vou ver no juízo é alguém dizer, eu era da família de Cristo, o meu pastor não falou. Ah, eu não vou passar por essa. Eu não vou passar por essa. Não vou. Nós precisamos dizer assim, cristianismo não é o que você vai receber aqui dentro, é o que você veio dar. E eu não estou falando de dinheiro. A primeira coisa que exige cristianismo é a entrega da sua vida para o seu Redentor. A segunda coisa é a entrega da sua vida para salvar quem ainda não foi salvo, ou ajudar a servir, consolidar, abençoar, amar quem está no processo ou precisando de ajuda. Cristianismo é isso. E infelizmente deturparam a visão, e hoje quem prega uma mensagem como essa, muitas vezes fica fora de moda, não é muito engajado aqui na terra, mas o meu engajamento eu quero no céu, gente. O cristianismo continua sendo como o evangelismo. É um mendigo que encontrou pão, que encontrou comida, e ele precisa correr e avisar os outros mendigos. Ele precisa ajudar alguém a ser salvo, ele precisa ajudar alguém a ser liberto. Não tem a ver com o meu lazer, o meu luxo, tem a ver com a salvação de mais alguém. E Deus me permite e me abençoa ter lazer, ter luxo e as demais coisas acrescentadas. É desse cristianismo que a Bíblia fala, é nisso que eu creio. Foi isso que me salvou. Se alguém não renuncia os seus sábados, seus domingos, suas segundas, sei lá o que, o evangelho não chegaria até mim. Igreja e egoísmo não andam na mesma calçada, não andam na mesma página. Igreja e o meu jeito, o meu temperamento, porque eu tenho que ir para a cruz, reconhecer que Jesus esteve lá, sofreu por mim lá, venceu a cruz, e eu volto restaurado por Ele, carregando as marcas dele. Carregar a sua cruz é carregar as marcas que Cristo recebeu no teu lugar, e agora se lembrar, você é mensageiro dele aqui na terra. A sua maior missão é representar Jesus aqui na terra. Nada é mais importante do que eu e você representarmos Jesus aqui na terra, igreja. Nada. Eu tenho um monte de sonhos. Eu estou estudando mais um empreendimento, que já comecei a fazer alguns negócios de um novo empreendimento, que não me tira o tempo aqui de servir. Mas nada é mais importante do que representar Jesus aqui na terra. Só que aí tem um problema e uma bênção. A bênção é que você não precisa aparecer para os outros. Você não precisa que todo mundo veja que você está representando Cristo. Você representa Cristo no seu trabalho, você representa Cristo na fila do supermercado, você representa Cristo num restaurante, você representa Cristo numa viagem, num passeio. Mas também tem o lado negativo. Como assim negativo, pastor? Quando eu falo negativo, o peso é que você representa Cristo em todos esses lugares. Porque tem gente que é cristão dentro da igreja, lá fora não é 007. E lá fora você também representa. Ele também está olhando e dizendo, e aí? Você vai fazer como eu faria ou vai fazer do seu jeito? João Batista nem nasceu, já tem chamado. Jennifer, eu posso falar essa? Posso? A culpa é da Jennifer. Presta atenção, João Batista já nasceu? No texto que a gente leu aqui, gente, pelo amor de Deus, vem comigo, vocês estão hoje melhor que o pessoal da manhã, estou gostando de ver. Eu não estou comparando, mas vocês são mais avivados. João Batista já nasceu nesse momento do texto? Já tem chamado? Você já nasceu? E o teu chamado? Até o cabra que não nasceu tem chamado. O crente de tantos anos de igreja não tem. Será que Deus errou mesmo? Sério? Então me convença. Mas vem com argumentos bíblicos, por favor. Eu disse que a gente é igual? Gente, sim ou não? Eu disse que a gente é tudo igual?
Não. Eu disse que você tem que ser pastor? Que você tem que tocar, cantar, ou ser tio, tia no Família Kids? Não. Mas tem chamado. Tem algo, tem uma marca que Deus colocou em você que não tem mais ninguém na terra. O problema é que a gente quer terceirizar, não, outro faz. Ei, eu escolhi o João Batista para isso, porque tem uma marca que eu coloquei nele, e quando ele pregar, e esse homem vai pregar no deserto, e no deserto ele vai ter as experiências mais extraordinárias, que serão batizar o Filho de Deus, ouvir a voz de Deus dizendo, esse é o meu Filho amado, nele eu tenho prazer, e ver o Espírito Santo em forma de pomba vir sobre Jesus. Gente, tudo isso João Batista viveu porque ele obedeceu, porque ele disse sim, porque seu pai foi lá servir quando era até humilhante para Zacarias servir. Porque vamos lembrar que para um judeu não ter filho era humilhante, e Zacarias já é avançado em idade, é velho, Isabel é velha, e quando a sorte cai, quando por sorteio escolhem Zacarias, ele vai servir. Quando diz, Zacarias, sua escala, domingo, portaria da igreja, manhã e noite. Não posso. Manda falar que eu não posso. Tá bom, o anjo vai chegar lá e outro vai ser abençoado. Simples assim. Por isso que tem gente que vai bem, vai mal, vai bem, vai mal. Porque vira e mexe, o anjo vem e não encontra a pessoa onde ela deveria estar, onde Deus chamou ela para estar. Ela se distrai com outras coisas, ela se abate muito fácil. E não estou pregando sobre facilidade. Irmãos, Deus sabe quantas vezes você veio para o culto para cultuar, ou para servir, ou para ministrar em cacos por dentro, arrebentado, mas nós fomos porque confiamos no nosso Redentor. Ele é bom para pegar os cacos, ele é o melhor oleiro que tem. Ele pega o vaso quebradinho, despedaçado, molha ele, amassa ele, molda ele e faz vaso de honra para a glória dele. Você pode ter chegado hoje aqui moído, arrebentado, só se entrega, só relaxa, deixa ele apertar onde ele quiser. É disso que o Evangelho fala. Entrega. A igreja é o lugar de entregar. Cristianismo, eu entreguei. Acabou. Agora vou fazer uma pergunta. João Batista, Zacarias, aliás, hoje aqui, irmão, você vai ver eu confundi o João Batista e Zacarias, não é confundir, mas eu falar de João Batista quando ainda estou no Zacarias, que eles vão andar muito paralelo. Zacarias tinha escolha. Zacarias, a sorte caiu em você, é a sua escala. Vai lá oferecer incenso, vai levar uma oferta para Deus. Oferecer incenso é levar uma oferta. Vai servir. Vai para o templo. Vai servir no templo, não é onde você quer, do jeito que você quer, a hora que você quer. Zacarias tinha escolha? Quem acha que sim, diga amém. Pastor, tinha escolha, ele disse, não vou, não quero, estou nem aí, não sou. Quem acha que sim, diga amém. Quem acha que não, diga amém. Então nós vamos descobrir junto. Mas põe para mim a primeira pergunta, por favor. Eu começo como domingo passado fazendo uma pergunta. O que fazer quando lhe falta gerar a maior bênção da sua vida? A maior bênção para o judeu é o filho. Continue fazendo o quê? Servindo a quem? A Deus. Conforme quem? Ele te chamou. Escolhido não tem escolha. Prova para mim, pastor. Nossa, mas com muito prazer. Vamos para João 15. Vamos lá, vamos dar um pulo em João 15, a gente já volta. Fala para o Lucas, espera que a gente já volta. Mas vamos dar um pulinho lá no João. Será que Deus está falando com alguém hoje aqui? Tá. Está falando comigo. Por que não com você também? Evangelho de João, capítulo 15. Versículos 16 e 17. Está escrito assim, ó. Vocês não me escolheram. A escolha foi nossa? A escolha foi nossa? Fomos nós que tivemos escolha? Quem está falando aqui em João? Jesus. Lê o versículo 1 só para mim aí, ó. Jesus falando, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Aí ele vai dizer, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza mais ainda. Quem aqui quer estar em Jesus, diga glória a Deus. É Jesus falando? Olha o verso 16, vamos lá de novo, 16. O que ele diz aí? Vocês não me escolheram,
eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Sabe o que é interessante? O que tem de gente que usa esse versículo para dizer que tudo que você pedir em nome de Jesus o Pai vai dar, mas não se dá ao trabalho de fazer uma simples análise do texto, do versículo, que começa dizendo: eu escolhi vocês. Primeiro lugar, diga escolhido. Segundo, ele vai dizer chamei, diga chamado. Terceiro, diga para ir. Quarto, para produzir. Quinto, diga fruto duradouro. Agora você pode pedir. Porque se você aprender que quem chama é Ele, que Ele escolheu. Então você diz, eu não estou aqui, eu estou pregando aqui, sabe gente, que eu escolhi ser pastor, eu falo muito bem, tenho uma oratória, nossa, eu sou um cara desenrolado, eu sou tímido. A velha natureza do Rogério é extremamente tímida e insegura. O pior lugar para estar é o altar, exposto diante das pessoas. Timidez e insegurança não combinam com exposição. Mas Deus chama as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Porque tem um monte de gente que poderia estar aqui, que tem já de natureza, que nasceu falando com eloquência, com desenvoltura. Irmãos, às vezes eu estou num lugar, alguém chega e faz alguma coisa e fala, eu falo, meu Deus, que vergonha alheia. Você também sente vergonha alheia? Eu sinto muita. Muita. Talvez eu já tenha assim. Ana, eu falo ou não falo, Ana? Fala. Talvez eu já tenha sentido de você. Como assim? Eu não estou falando mal de você não. É que talvez você tenha uma tranquilidade de chegar falando e eu falo assim, nossa, que vergonha, eu não tinha coragem de falar isso não. Eu não tinha coragem de agir assim não. O Zé Paulo já me falou umas coisas que eu falava assim, nossa, o Zé... Agora o Zé melhorou. O Zé tinha uma época que ele era bem sem filtro. Lembra, Sandra? Bem sem filtro. Vocês não fazem ideia, gente. O pessoal fala que na velhice mesmo o pessoal não tem mais papo na língua. O pior é a esposa concordando assim, ó. Ô lindo, você ri tanto assim, depois ele vai falar de você. É assim, né, Zé? Está alinhado. Mas irmãos, eu não escolhi. Pelo contrário, eu corri do altar. Corri. Eu tentei correr do ministério. E tá à frente de um ministério então, se Deus ainda me der uma opção, eu passo para alguém e fico servindo junto. Eu não escolhi. Eu fui escolhido. Sabe por quê que apesar de uma mensagem que alguns consideram um pouco mais dura, porque inventaram o evangelho flex, que pode tudo e você vai ser abençoado e você é a cerejinha e todas essas coisas. E mesmo assim Deus nos mantém, Deus nos sustenta, Deus envia gente que quer ouvir verdades, ainda que elas sejam um pouco duras. Gente que não quer pegar só o couvert, quer pegar o couvert, a entrada, a salada, o prato principal, a sobremesa e ir para casa tomando cafezinho ainda. Porque aqui é desse jeito. Pode falar o que quiser, mas aqui é desse jeito. Porque Ele me escolheu. E eu estou dizendo sim para Ele, só isso. Não é por causa das minhas habilidades, não é por causa da minha unção. A unção que está em mim é dEle. Habilidade, visão, enxergar uma coisa num texto, Ele que dá. Então presta atenção, escolhido não tem escolha. Uma vez escolhido, se é cristão de verdade, tem algum aqui? Ele só diz, eis-me aqui. Porque ele quer agradar quem o escolheu, ele quer agradar quem o alistou para essa guerra. Para que Deus te escolheu? Porque o João Batista foi escolhido antes de nascer. Aliás, antes da Isabel engravidar. Vamos lembrar que o Zacarias ainda está lá no Santíssimo. Isabel está em casa, nem imagina que o Zacarias vai voltar fogoso e dizer, hoje eu te pego. Ela nem imagina. Ela não engravidou ainda. João Batista já tem nome, já tem propósito, já tem tempo de vida. O tempo que ele vai... Tem tudo. Irmão, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, olha para alguém que está atrás, dá um sorriso e diga, você não é uma obra do acaso.
Diga, você já foi nomeado por Deus antes de vir ao mundo, já tem chamado, já tem escolha, já tem propósito e já tem fruto para gerar. Tem. Só que precisa dizer sim. Para de dar desculpa, para de arrumar justificativa e diz sim. João Batista podia crescer e dizer, não vou pregar no deserto. Por que pregar no deserto? Papai é sacerdote no templo, para que eu vou ficar no calorão do deserto? Vou ficar no templo. Vou seguir os passos do papai. Não, João Batista entendeu que ele tinha que cumprir o seu propósito. Como Jesus veio a esse mundo para cumprir em breve eu vou ministrar uma mensagem incrível. Gente, essa eu preciso ministrar. Vocês precisam me cobrar as mensagens que vocês querem que eu pregue, que às vezes eu falo aqui e acabo não pregando. Seu propósito é maior que seu nome, ou seu propósito é maior que sua reputação. Não sei qual vai ser o título, mas é um desses dois, provavelmente. Como assim, pastor? Qual é o sobrenome de Jesus? Qual é o sobrenome de João? Mentira, nenhum dos dois. Cristo não é sobrenome, é propósito. É aquele que vai ser sacrificado. Batista não é sobrenome, é aquele que batiza. Só que quando a gente fala João, o Batista, o propósito dele, ele adotou, ele disse, Deus, eu aceito, é o que o Senhor falou, o Senhor me criou para isso, amém. É para quem diz amém, o teu propósito começa a ficar tão forte, tão grande, que ele mistura com o teu nome, e as pessoas não sabem mais se chamam pelo nome ou pelo propósito. Você quer ver um exemplo? Quando se fala de Davi, qual a primeira coisa que vem à tua cabeça? Pelo amor de Deus, Batseba, pastor. Semente impura. Davi. Rei. Era sobrenome? Era nome composto? Propósito. Deus te criou para um propósito. Esse propósito tem que ser maior, para ele fluir, tem que ser maior que o teu nome e a tua reputação. Eu sofri muito tempo, porque eu ficava preocupado com a minha reputação quando eu falava-se de dízimo e oferta, e alguém iria falar mal de mim, ia falar que eu estava querendo tirar proveito de alguém e arrancar dinheiro de alguém, e eu sofri muito tempo. Agora não, meu irmão, você escolhe para quem que você dá para Deus ou o diabo te toma. É melhor ser generoso com Deus e honrar a Deus, mas você não quer? Ninguém aqui vai te sacudir, ninguém aqui vai inventar uma história da caronchinha, ninguém aqui vai te comover, ninguém aqui vai te ameaçar inferno sobre finanças. Aqui nós vamos falar sobre amar a Deus. Se você amar a Deus a ponto de dizer, primeiro é Deus, depois a minha fonte de renda é abençoada, porque eu honrei a Deus, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Mas eu falo de assuntos que custaram colocar minha reputação em risco para cumprir o meu propósito. Alguém está entendendo a mensagem de hoje? Valorize o que Deus te faz gerar. João, o Batista, vai lá para o deserto e não para o templo. Mas é no deserto que ele batiza Jesus. É no deserto que as multidões vão até ele. Sabe, às vezes Deus vai mostrar coisas grandes para nós só nos desertos que ele nos leva. Deserto que a gente vai por rebeldia não tem nada a ver com Deus. Aí a gente precisa clamar por misericórdia para sair de lá. Agora, Jesus disse, eu escolhi, eu dei chamado, ou nomeei, de acordo com a tradução. Ele diz para vocês irem, você está indo? Quando há uma convocação, você vai? Quando há uma necessidade, nós vamos? Ou a gente continua mandando, a minha desculpa vai no meu lugar, a minha justificativa vai no meu lugar, os meus problemas vão no meu lugar. O pedir ao Pai em nome é depois de ser escolhido, entender que Ele que nos escolheu, é entender que tem um chamado, é ir fazer o que Ele mandou fazer, é produzir. O que a gente tem produzido? O que a gente produziu esse ano? Cadê o nosso fruto duradouro aqui dentro da igreja? Produzir? Aí pode pedir. Por quê? Porque você se relacionou tanto com Deus em todos esses processos, escolhido, chamado ou nomeado, foi, produziu, cuidou para o fruto ser duradouro, para ele amadurecer, para ele ficar forte, que agora você não vai pedir bobagem. A gente já se alinhou com Deus e não sai pedindo qualquer coisa. A Bíblia diz, pedis e não recebeis, porque pedis. A gente pede mal às vezes. Por quê? Porque a gente não passou por esses passos importantes. Irmão, só esse texto de João 15 aqui dava uma mensagem. Mas o que eu posso fazer se eu vou para um texto e sai outra mensagem? Dentro da mensagem nasce outra, dentro da mensagem eu tenho que segurar.
Mas deu para entender? O Pai quer dar aquilo que eu e você vamos pedir em nome do Filho. Mas primeiro, a gente precisa passar por esses passos. Porque esses passos nos tornam íntimos de Deus. E a gente não pede mais bobagem. A gente pede aquilo que o coração de Deus está pedindo. Aquilo que o coração de Deus tem para nós. Alguém crê nisso? Verso 17, põe para mim, por favor. Este é o meu mandamento. Qual que é o mandamento? Bem forte. Amem uns aos outros. Ninguém serve se não amar. Escolhido não tem escolha. Ah, pastor, então é ruim. Não, não é ruim não. Sabe por quê? Porque o amor vai mostrar para você que a melhor coisa é ter sido escolhido por Deus. Quem aqui já jogou futebol na vida? Diga amém. O que era bacana? Iam tirar o time. Aí das duas, uma, geralmente ou os goleiros escolhem, ou os dois melhores escolhem. Quando os dois melhores escolhem, potencializa a coisa. Escolhe isso aqui, vocês dois vão tirar que são os dois melhores. Aí, irmãos, qual que é a maior alegria quando você está lá, esperando ser o quê? Escolhido. As mulheres vão deixar amado que às vezes não jogaram futebol, mas está todo mundo escolhido. E está lá os dois, para o ímpar, ganhei. Aí olha, aí a gente vê o cara que é o cara, joga muito. A gente fica assim. Qual a maior alegria? Ser o primeiro a ser? E qual a maior tristeza? Eu já fui os dois. Mais alguém? Quem já foi os dois? Aí, ó, tá vendo? O Rogerinho, o Zé, o Paulo, todo mundo aqui. Paulinho. Já foi os dois. Gente, tem uma coisa terrível. É quando sobra dois e os que estão tirando falam assim, agora vamos para cada lado. Aí fica um do lado do outro, nem te olha na cara. Eu já passei por isso. Ou quando quem devia me chamar para o time dele, nem chama. O último, o de lá escolhe. Esse é meu, esse aí é seu. Aí o cara sai andando, fala, oi, ele já saiu andando. Mas eu dei a volta por cima, depois eu me tornei o que escolhe e um dos primeiros a ser escolhido. Mas eu comecei, era perna de pau, eu era um dos últimos a ser escolhido. A maior alegria é ser escolhido. Quem te escolheu foi Jesus, meu irmão. Para de dizer não para Ele. Hoje é o dia de dizer, Jesus, estou voltando com tudo. É primeiro amor, é primeira essência. É o tempo dos escolhidos dizerem sim para Jesus. Acender a chama no coração, paixão por Deus. Que honra o Senhor me chamar. Eu paro a minha vida, foi o Senhor que me chamou, que honra. Eu paro os projetos que eu tinha, porque o Senhor enxerga onde os meus projetos dariam, e o Senhor enxerga onde os teus projetos vão me levar. E quem tem visão melhor, você ou Deus? Escolhido não tem escolha, e como é bom a gente deixar Ele escolher. Põe o próximo tópico para mim, por favor. Vamos lá para a gente acelerar agora. Quando queremos escolher demais, já nos distanciamos do propósito o quê? Original. Tem gente querendo escolher demais. Não sei o quê, está muito cheio de dedo. Escolhidos, olha o propósito original. Escolhidos, salvos, restaurados por Deus, para a glória de Deus e para o quê? Dar fruto para o reino, porque o nosso reino não é nessa terra, irmão. No meio do clima que a gente está vivendo, e está complicado, nós precisamos nos lembrar que há para nós um governo maior do que qualquer governo terreno. É o céu governando a terra, a partir da entrega de cada um de nós. E pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que cada um não tenha direito de pensar, se expor, se posicionar, não é isso. Só estou dizendo que se a nossa esperança é só para esse mundo, somos miseráveis pecadores. O maior governo que eu espero é o do céu sobre a minha vida. É o mais importante. Vamos voltar lá em Lucas. Volta comigo em Lucas. Lucas 1. Já vou direto no 18. Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza, porque eu tinha lido acho que até o 16, não li o 17, vamos embora. Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho e minha mulher também é de idade. O que ele diz aí? Avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel e estou... Quando que o Gabriel disse? Sempre na presença de Deus. Irmão, sabe o que é um... Alguém vai entender como bênção e alguém vai entender como problema. É quando o Gabriel não... Ele diz que está quando na presença de Deus? Mas quando ele começa a ficar muito aqui na terra... Tem mulher aqui? Irmã, levanta uma de suas mãos. Faz assim, só as mulheres, eu vou só imitar aqui. Diga: quando Gabriel
Diga, segundo esse texto aí, quando Gabriel, que fica sempre na presença de Deus, passa muito tempo na terra, faz assim, ó, alguma coisa vai acontecer aqui. Por que parou tudo? Gente, eu amo ser pastor de vocês. Eu amo ser pastor de vocês. Quem foi que levou a notícia para o Zacarias então? Sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus. Foi Ele quem me enviou para lhe trazer essas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do santuário e se perguntava por que ele demorava tanto. Quando finalmente saiu, não conseguia falar com eles, e perceberam por seu gesto, seu silêncio, que ele havia tido uma visão no santuário. Ao fim de seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou, e não saiu de casa por quanto tempo? 5 meses. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, exclamou ela. Tirou de mim a humilhação pública de não ter o quê? Filhos, presta atenção. Gabriel veio para falar que a Isabel ia ficar o quê? Grávida, para cumprir um propósito. Não é qualquer coisa, é gerar com propósito. Agora aqui, quem crê que a sua vida é um ventre espiritual para o reino de Deus, gerar filhos espirituais, levanta a mão e diga, quando Gabriel é enviado muito aqui na terra, como está agora ministrado na palavra, é que Deus quer me fazer gerar para o reino dele. É isso. Deus quer fazer a gente gerar. Pastor, mas o senhor só falou de um texto do Gabriel aí, segura, não acabei. Eu vou falar do Gabriel mais um pouco. O Gabriel está aqui com a gente hoje, pelo menos na palavra ele está. Até o ano acabar, tem gente que vai gerar um filho espiritual esse ano ainda, em nome de Jesus. Porque foi escolhido, não é porque é bom. Não é porque tem mais habilidade que eu, fui escolhido. Pastor, eu sou muito tímido, mas o seu comportamento evangeliza. Você não evangeliza só falando. A gente evangeliza mais agindo do que falando. Convívio inspira mais pessoas do que, entre aspas, pregação. Agora, presta atenção que ele fica mudo. E eu falei domingo passado que eu ia compartilhar. Às vezes Deus nos cala para a gente parar de falar bobagem. Põe o próximo tópico e depois eu falo dessa experiência, para a gente seguir. Precisamos trocar Lembra, o que o Zacarias falou para o anjo? Como posso ter certeza? Ei, tem um anjo de Deus diante de você com uma palavra do céu e ainda está em dúvida. Irmão, tem gente que orou, Deus deu a palavra, abriu a Bíblia, Deus deu a palavra, veio para o culto, o pastor deu a mesma palavra e ainda está perguntando como eu posso ter certeza. Nenhuma, irmão. Pede para Deus, Senhor, arrebata eu logo. Mas a gente às vezes é inseguro. Eu, para começar a família de Cristo, teve um dia que a pastora olhou para mim e falou assim, a gente estava saindo de uma igreja muito grande, que ninguém conhecia a gente, não conhecia ninguém. O pastor pregando, parou o culto, no meio do culto, ele saiu da mensagem para falar uma coisa que só faltou ele falar meu nome, RG, tipo sanguíneo. E voltou para a mensagem dele. Quando estamos saindo de lá em São Paulo a gente estava, eu no carro falei para ele, linda, o que você achou? Falei, nossa, forte. Falei, então, agora vamos orar, né? Pedir Deus confirmar. Falei, o quê? Você quer o quê? Que Jesus entra aqui no carro, senta aqui no meio da gente e fala, oi, sou Jesus, estou em carne e osso, sou eu que estou falando. Gente, vocês não fazem ideia como que a pastora sabe ser sutil. Porque ela foi na boa. Aí no final, essa sutileza parecia o Thor com a marreta. Pau! Mas às vezes a gente é assim. Como eu posso ter certeza? Vamos trocar. Precisamos trocar o como posso ter certeza, ou que garantia eu tenho, se eu perdoar quem Deus está mandando eu perdoar, se eu amar, e eu não estou falando aqui amor de casamento, de sexo, estou falando de amar o próximo, amar quem às vezes a gente fala, mas eu vou amar, eu vou interceder, eu não preciso ter uma aliança com a pessoa, mas eu vou orar por ela, eu vou abençoá-la, eu vou honrar Deus, eu vou ser fiel, eu vou dizer sim. A gente precisa trocar o como posso ter certeza, ou que garantia eu tenho, eu acho, meu jeito, por eu creio, Senhor. Em nome de Jesus, hoje é dia de troca aqui. Nós vamos falar mais eu creio, Senhor, eu creio. Senhor, o Senhor está falando eu creio. Principalmente quando for contra a minha natureza, porque quando é a favor da minha natureza, eu não preciso nem crer, eu sei fazer. Eu preciso da fé justamente onde eu não sei andar, gente.
Preciso da fé onde eu não sei andar. Onde eu não tenho capacidade. Mas um dia eu fiquei mudo. Tainara, 13 anos de idade, uma princesa. Uma jovem, meu Deus, preciosíssima. Deu a vida dela para Jesus, enfrentando um câncer. O primeiro câncer foi em torno de 11 anos de idade, mais ou menos. Oramos. Tainara foi curada. Tainara trouxe mamãe e a irmã dela para a igreja. Passado um ano, o câncer voltou mais agressivo e aí a coisa foi séria. Eu visitava a Tainara no hospital. Quando eu chegava lá, os médicos falavam, você que é o pastor Rogério? Eu era conhecido no hospital inteiro. Aquilo por um lado me alegrava, por outro colocava um peso sobre as minhas costas. Tainara confia em Deus, mas a confiança dela em Deus passa por mim. O pastor vai orar, o pastor está cuidando. E eu me cobro. Irmão, você acha que eu cobro alguém? Você não faz ideia de como eu me cobro. Durante muito tempo eu não gostei de fazer visita em hospital, porque Deus tem a sua vontade soberana. Por mais que a gente ore pela cura da pessoa, se a vontade soberana de Deus for levar, ou acabou, ninguém se opõe a isso. Isso me massacrava e fazia eu pensar, então se não funcionou, eu estou em pecado. Mas não estou em pecado, não, eu tenho alguma coisa errada, então eu não tenho chamado e outras coisas mais. Me cobro, muito, você não faz ideia. Silenciosamente, então ninguém faz ideia. E eu fui. Tainara com 13 anos não tinha mais condições de sair do hospital, estava na UTI. Deixei um livro para ela ler, ela leu. Quantas pessoas leram um livro? Nunca leu, ela leu. E ela falou, pastor, eu preciso ser batizada nas águas, porque ela não tinha tido oportunidade. Estava com atráqueo, preciso ser batizada, preciso ser batizada. Mas por quê? Porque eu sei, Jesus está acho que me preparando, acho que Ele vai me levar. Mas eu preciso ser batizado, que eu quero ser salva. Aí fui falar para Tainara, fica tranquila. Você creu, você ainda não foi batizada, não é porque você não quis, foi indiferente ao batismo. Você ainda não foi batizado, inclusive é o último domingo, né, Zé? À noite vai ter batismo, as mulheres voltando do encontro de mulheres e a gente vai ter o batismo nas águas. Último domingo, não é isso, Zé? Desse mês. Fica tranquila, fato é que eu vou fazer uma visita para ela no hospital e ela está piorando. Chega um dia, ela não está na UTI geral, ela está numa salinha pequenininha, uma UTI meio que é a UTI dos últimos momentos. A mãe, pastor, o médico disse que ela provavelmente não passa dessa noite. 13 anos de idade. Princesa. Eu cheguei, entrei. Pastor, ela não está mais falando. Desde ontem ela não fala. Para se comunicar, tem uma lousinha lá, uma prancheta. E fazemos a pergunta, ela escreve sim ou não, ou assinala. Cheguei, Tainara sorriu. Abriu os olhos, ficou assim. A mãe falou, pastor, hoje falei com ela, falei com a mãe, vamos orar. Estava eu, a pastora Angélica, a mãe da Tainara. Eu acho que tinha alguém da equipe médica que chegou ali naquele momento. Eu já sabia de tudo e a equipe falou, ela precisa descansar. Ela ficava esperando que hora que eu ia lá fazer a visita naquele dia. Ela precisa descansar, pastor, porque ela está... E então eu orei por ela. Ela estava sem falar desde o dia anterior. Quando eu terminei de orar pela Tainara, ela olhou para mim, segurando a minha mão, eu estava segurando a mãozinha dela, e ela falou, amém. Foi a última palavra da Tainara, foi amém para uma oração. A última palavra da Tainara na terra foi amém para Jesus, e a primeira palavra da Tainara para o céu, imagino que foi glória a Deus. Ela não falava desde o dia anterior. Ela juntou toda a força que ninguém sabe de onde veio, porque ela já não falava. E ela falou. E sorriu para mim, eu dei um beijo nela e falei, descansa agora, você precisa descansar. Ela balançou a cabeça, fechou os olhos. Despedi da mãe. Fui para casa de madrugada. Confirmaram. Aquele foi a última ação da Tainara foi aquele momento. Às vezes as pessoas pensam que ser pastor é só festa, casamento, tem coisa que só Deus. Mas nós temos um legado para o céu. O nosso maior legado não é para a terra, é para o céu. No outro dia eu estou indo com a pastora, a gente morava em Santo André, a gente está indo para o velório. E eu estou vindo e a minha cabeça está assim, ó. Lá no velório vai ter um monte de gente olhando para mim, dizendo, esse aí é o pastor que a Tainara falava tanto. E por que Deus não ouviu o pastor? Qual o problema com Deus? Qual o problema com o pastor? E eu me cobrando, e eu me sentindo mal.
E eu tinha ministrado, não sei se naquele domingo, na semana anterior, sobre João Batista, sobre Zacarias, sobre Deus nos calar às vezes, porque a gente começa a falar bobagem, questionar algumas coisas. E quando eu estava em frente aqui ao Shopping Metrópole, no Paço Municipal, eu virei para o pastor e falei: o que eu vou pregar nesse velório? Se eu não fui homem de Deus para olhar ela ser curada. Acabou a minha voz na hora. Do nada a minha voz acabou. Eu olhei para o pastor e eu tentava falar, não saía nada. E não saía nada. Na mesma hora o Espírito Santo trouxe a minha memória, a mensagem que eu tinha acabado de ministrar aqueles dias. E falei: Deus, a culpa é minha. O Senhor me calou, porque eu estou falando bobagem. Eu olhei para a pastora e gesticulando e esbocei: você vai ter que fazer o velório. Ela falou: mas eu nunca fiz um velório. Eu falei: mas eu não tenho voz para fazer. Quando a gente chegou lá no velório, vem uns primos dela, jovens. Aí a mãe apresenta seu pastor e o pessoal me recebe com carinho. Irmãos, eu fui lá pensando em ser julgado, de coração aberto é que eu falo. Eu fui lá preocupado que iam me julgar, que iam dizer: não orou direito, não funcionou, cadê o teu Deus? Porque a gente é humano. A gente não é 100% aí na prova de bala. E eu cheguei destruído. E quando eu cheguei, as pessoas me abraçavam e agradeciam. E eu sem entender: como é que estão me agradecendo se a Tainara está morta? Obrigado. Como ela se manteve feliz, com fé, e está no céu. Obrigado por tudo que você fez por ela. Obrigado por ter sido a referência que foi para ela. E aquilo eu comecei a me sentir mal agora com Deus, que eu falei: Deus, agora eu estou queimado contigo. Porque com o pessoal aqui eu não estou queimado, mas eu estou queimado contigo. E os primos falavam assim: ó, poxa pastor, eu fiquei de fazer uma visita na sua igreja. Eu fui para a igreja através da Tainara, ela me falando as mensagens, o senhor pregava. E eu fiquei de fazer uma visita e nunca fui. Hoje eu vou poder ouvir o senhor pregar aqui no velório da Tainara. E eu não tinha voz para pregar. E eu falei: Deus, além de eu não ter conseguido o que eu gostaria, agora é um último pedido dela, um último desejo dela. Eu também vou deixar essa dívida. Eu saí de canto naquele velório, e no meu coração eu pedi perdão a Deus e falei: Senhor, me perdoa, me dá nem que for um pouquinho de voz, para eu falar 2 minutinhos que seja. Irmãos, a pastora deu a palavra e Deus me deu um pouquinho de voz, e eu falei 2 minutinhos. Quem me conhece sabe, para eu falar só 2 minutinhos, é só Deus. É só Deus. É mesmo, gostei, porque ela está falando demais lá atrás. Não era para a Silmara falar agora. Irmãos, tem hora que Deus vai nos silenciar, para que os nossos olhos espirituais se abram. Porque a gente só está enxergando pelo nosso natural. Eu passei por isso na carne. Que essa seja uma noite de olhos se abrindo para a glória de Deus em nome de Jesus. Que essa seja uma noite de dizer sim para Deus, amém para Jesus. Põe o próximo tópico, por favor. Seja mais firme no que Ele te chamou e menos no que você acha. Não, mas porque eu acho que eu não tenho o que falar, porque eu acho que eu não posso, eu acho. Não, se Deus chamou, se Deus deu uma palavra, eu vou ser firme nela. Não é no que eu acho. Eu acho que eu não tenho condições, eu acho que eu não tenho capacidade. Por isso que Ele chamou, para mostrar que a glória é dEle, não é porque você e eu somos bons. Mas vamos continuar a leitura. Vamos no verso 26. No 6º mês de gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel aonde? A Nazaré. Falei quando Gabriel está em movimento, o negócio é sério. Uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José. Descendente de quem? Do rei Davi. Até a Bíblia fala o propósito. E o nome? Do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Quem gostaria de ouvir isso de Deus? Dá um glória a Deus. Deus está com você, mas agora a sua reputação pode ser esmagada. Deus está com você, mas a pessoa que você ama pode te abandonar. Deus está com você, mas você pode ser difamado, até apedrejado. Deus está com você, mas o mundo inteiro pode não acreditar em você.
A gente ainda quer? Porque a gente conhece a história de Maria. Se eu primeiro ouvir isso, com a responsabilidade que vem na sequência, Deus está com você, você foi escolhida. O Zacarias não saiu lá dizendo assim, não quero, eu já sou velho. A Isabel, não, pera um pouquinho, me fala uma coisa, me passa a capivara, quanto tempo, eu não vou poder ver meu filho muito tempo. Você já parou para pensar que Deus sabe as coisas tão perfeitas e faz tão perfeitas, que Ele deu João Batista para Zacarias e Isabel, que já eram velhos, e João Batista morreu com quantos anos? Pelo menos aproximado, vai? 31. Pastor, como que o senhor sabe? Sou estudioso da Bíblia. Não, gente, é só a gente pensar. Tem coisa que não precisa estudar, é só pensar. Jesus começa o seu ministério público diante dos homens com quantos anos? 30. Jesus com 30 anos vai ser batizado por quem? João Batista. E aí João Batista pergunta, é ele aquele que deveria vir? Aí João Batista é preso e decapitado. A distância de tempo entre João Batista e Jesus são quantos meses? 6. Então João Batista vai viver em torno de 31 anos. Só que Zacarias e Isabel provavelmente já morreram e não precisaram passar pela triste experiência de ver o filho deles ser decapitado. Deus é tão perfeito que Ele sabe até a nossa estrutura para suportar ou não. Pastor, mas o maior sonho de Zacarias era ter sucessão, porque lembra do judeu, ele precisa ter filho. E aí quem que é o sucessor de João Batista? Natural, ninguém. Ministerial, Jesus. Para quem que João Batista vai passar o cajado? Para quem? Cadê o microfone? Me dá aqui. Para quem que João Batista vai passar o microfone? Só, simplesmente para Jesus. 2 discípulos de João Batista vão ser discípulos de Jesus de elite. Nós devemos ir com ele, vamos com ele, vamos com ele, vamos com ele. Gente, não por acaso não teve ninguém maior nascido de mulher do que João Batista, que nasceu nesse mundo. Ninguém passou o cajado para Jesus, ninguém preparou o caminho. Ai, Jesus, Jesus é muito perfeito, igreja. Zacarias e Isabel, só perseverem. Tem alguns Zacarias, alguma Isabel aqui, alguém que te diz, pastor, tem uma bênção que está demorando muito tempo na minha vida. Persevera, porque Deus tem o tempo certo de cumprir, porque Ele conhece o próximo passo do propósito. Persevera. João Batista não vai deixar filhos. E agora, pastor, a memória da família foi apagada. Essa é a grande vergonha em Israel. Uma família que não tem memória. Só que nós estamos onde hoje? Onde você está? Você não sabe onde você está? Foi arrebatado? Fiquei. Onde você está? Em que lugar, geograficamente falando? São Bernardo do Campo. Que país? Brasil. Não estamos falando de Israel, não estamos falando do povo judeu. Aqui no Brasil a gente está falando de João Batista. Aqui no Brasil a gente está falando de Zacarias. Sabe o que é isso aí? Deus tinha uma forma de levantar o nome de Zacarias muito mais alto do que qualquer filho natural judeu poderia levar. Meu irmão, Deus tem uma forma de levar você e eu a níveis que a gente jamais imaginou. João Batista não vai ter filho biológico. A Bíblia não fala sobre casamento nem filho. Mas João Batista tem filhos espirituais que ele batiza nas águas. E que agora são novas criaturas para o reino dos céus. Ei, e o legado de Zacarias está tudo no céu. Ah, meu irmão, isso aí me deu um conforto. Essa palavra, por quê? Porque tem algumas coisas que eu não vou viver na terra, mas eu estou produzindo um legado para o céu. Legado para o céu. Agora, Maria ouve que ela é uma mulher favorecida, porque Deus está com ela. Favorecida para carregar um propósito. Favorecida para ser uma virgem que vai ter que chegar para o marido e dizer: estou grávida, mas eu nunca te traí. Gente, é simples. Essa conta fecha de forma fácil. Só que presta atenção que diz: o Senhor está com você. É melhor que Deus esteja com você do que a tua vida seja fácil. Eu vou dizer de novo, e essa é boa para anotar. É melhor Deus estar comigo do que a minha vida ser fácil. Porque tem gente que se perdeu com a vida fácil, mas tem gente que na vida mais difícil possível, Deus estando com a pessoa venceu. Maria, vim te trazer uma notícia. A minha vida vai ser fácil, tranquila, boa? Não. Vai ser complicado, mas não vou falar disso agora, não, você vai desanimar. Só quero te dizer uma coisa, fica tranquila, não importa os perrengues que vem aí, Deus vai estar com você.
Você pode dizer isso para quem está até lá? Diga, você veio para ouvir hoje. Que independente das lutas, Deus estará com você. Enquanto você estiver na palavra dele. É isso. E enquanto você, Maria, cuidar bem do que você está gerando, enquanto Maria, porque a Maria não precisa voltar em casa e deitar com José. Ela não deitou ainda. O Espírito Santo já está fazendo ela gerar. Diferente do Zacarias e Isabel, diferente do Abraão e outros casos. Na hora. Ô Maria, cuida bem do que você está gerando. Porque é Deus com você. Meu irmão, cuida bem do que você está gerando. Porque é Deus aí dentro de você. É Deus. É o próprio Deus. Deus está falando com alguém hoje aqui, gente? Que verso que eu parei no 28? Vamos seguir. Rapidinho para a gente finalizar. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou o favor diante de Deus. Ficará grávida, dará à luz um filho, chamará Jesus, será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo, como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer, será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida, em idade avançada. As pessoas dizem que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse, o que a Maria disse? Bem forte, sou serva do Senhor. Que mais? Que aconteça comigo tudo que foi dito a meu respeito. Quando Gabriel vem, ele fala de gravidez. Quando Gabriel vem, ele fala de gravidez que o Espírito Santo vai encher. Nós vamos gerar pessoas cheias do Espírito Santo. Porque o Gabriel está falando. Põe o próximo tópico para mim, por favor. Eu já vou falar 2 tópicos seguidos e a gente vai para o final. Para Deus, tempo, a Isabel e o Zacarias. Esterilidade, a Isabel. Crise, às vezes a gente. Impossibilidade, uma virgem engravidar. Não são problemas. Para ele não há o quê? Impossível. Pode pôr o próximo tópico, por favor. Precisamos, assim como Maria. Maria ficou muda? Zacarias ficou? Quem a gente quer ser? Os dois são bênção. Mas eu quero ser Maria. Precisamos ter mais, sim Senhor, amém Senhor, cumpre em mim o teu querer, e menos justificativas, mesmo sendo virgem, colocando sua reputação, vida e noivado em risco. O que a Maria disse, gente? Amém. Para a gente terminar, Salmo 139, vamos lá comigo rapidinho. Salmo 139, eu vou ler Salmo 139 e fecho no Zacarias. Esses 2 eu vou ler de uma vez e falo o último tópico. Deus está falando com alguém hoje aqui? 139, versículo 13. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Mais uma palavra, isso aqui já derruba aborto de uma vez. Antes que um dia de vida existisse, já foi criado por Deus, ninguém pode tirar. Mas olha que incrível, esse aqui sou eu e você, presta atenção. Verso 17. Como são... Não, você pode ler comigo bem forte, você que crê que... Quem crê que Deus é um pai que ama você, diga amém. Então você vai ler comigo 17 e 18, mas com aquela voz de filho grato. Tem algum filho, filha grata aqui? Então, no 3 você vem aqui no telão comigo. Senão vai virar uma confusão de versão, né, da Bíblia. 1, 2, 3. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia. E quando acordo, tu ainda estás comigo. Deus está. Depois do sonho mais lindo, ou do pesadelo mais terrível, Deus está lá. Sua vida ficou uma bênção, um sonho, Deus está lá.
tua vida virou uma tragédia, um caos, um pesadelo, Deus está lá, Ele não sai de cena. Zacarias 4:10, põe para mim direto, eu leio aqui e a gente vai orar. Não desprezem aquela pequena concepção, a palavra de Deus vai gerar. Ainda não aconteceu nada na tua vida, mas Deus disse que vai fazer. Não desprezem os começos humildes. Na Almeida vai dizer os pequenos começos. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra o quê? Ao ver a obra o quê? Começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Deus valoriza os pequenos começos. Para de se medir pela visão dos outros, que tem que ser grande. A coisa é pequena, então é um fracassado. A igreja do outro, a empresa do outro, o comércio. Para com isso. Deus não despreza os pequenos começos. O que a gente precisa fazer é alimentar de fé, é valorizar, é ser grato, é amar aquela pequena sementinha que Deus está nos dando. Meu irmão, você tem um casamento, minha irmã, você tem um ministério, você tem um sonho de um empreendimento, de um negócio, de uma empresa, de um comércio, você tem um estudo, um concurso pela frente. Valoriza cada um dos dias, cada pequena promessa, cada pequena palavra, cada pequena conquista, cada pequeno passo, porque Deus valoriza cada um deles. Põe o último tópico para a gente poder orar. Cuide bem do que Deus está gerando em você. Para muitos pode ser insignificante e frágil por ser pequeno, mas para Deus, aqui, hoje, na família de Cristo, na vida do Rogério e na vida uma grande obra já começou. Uma grande obra já começou, eu creio em Deus. Pode aplaudir e celebrar o nome do Senhor. Dê glória a Ele, Ele merece o melhor.